Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e muito bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu resolvi conversar com vocês um pouquinho a respeito dos livros que eu já li nesses 3 primeiros meses do ano. Foi um total de 26 livros, o que já é mais da metade do que eu pretendia ler para esse ano, que são 50 livros, e eu estou muito feliz com as minhas leituras até o momento. Eu acho que eu fiz escolhas inteligentes para ler esse mês. Tem algumas também que fazem parte de leituras coletivas que eu gosto muito, porque eu já confio que eu vou curtir o livro. Então, acho que tirando os 2 primeiros livros, que foram os 2 abandonados até o momento, os outros livros eles têm uma nota mais ou menos entre 3,5 e 3, o que eu acho que são notas boas, mas eu botei numa ordem aqui de preferência. Então, começando a falar sobre O Último Lugar, né, que foi um livro que eu abandonei, eu falei um pouco sobre ele lá no meu Instagram, se você não me segue, inclusive, vai lá seguir. Eu achei o livro fraco, na verdade é uma fanfic, eu gosto muito de ler fanfics do Draco com a Hermione, né, no mundo paralelo ali, onde eles ficam juntos, e eu vi que uma dessas fanfics ia sair como um livro físico aqui no Brasil, sendo que, lógico, trocando o nome dos personagens, né, porque os personagens do universo do Harry Potter não poderiam ser usados. Então é um livro que ele vai sair com outro nome, e eu soube que era um livro muito famoso e que ficou muito grande. Eu fui procurar para ler, né, é a Manacled, ou Manacled, eu não sei como é que se fala, mas fazendo um breve resumo aqui, é um livro em que o Harry perdeu a Guerra Bruxa e tá basicamente todo mundo morto. A Hermione é a única da armada de Dumbledore que sobreviveu, sendo que ela ficou presa por 18 meses numa câmara sem som e sem luz. Achavam que ela tinha morrido, mas ela sobreviveu, e quando ela sai, há um regime ali naquele lugar em que as mulheres férteis elas são designadas para os homens mais poderosos do exército do Voldemort. Bem ali baseado no conto da Aya. Elas vão para lá para poder serem, vocês sabem o que acontece, para quem já leu, e gerar um filho, já que a esposa oficial provavelmente é uma mulher infértil. Então é basicamente isso, ela é designada para o Draco. A gente vê ali como que ela saiu dessa reclusão e a junção ali, né? Tanto de sair da reclusão, quanto do nada você ser mandada, depois dessa tortura psicológica, você ser mandada para ser torturada mais um pouco. Sendo que, assim, eu achei o livro pedante demais. É um livro onde a gente não tem um respiro de coisas boas. Porque, inclusive, quando acontecem coisas boas, entre muitas aspas, por exemplo, quando a gente chega no flashback, onde a guerra estava ali acontecendo ainda, o Harry, né, a armada de Dumbledore estavam fracos, mas eles ainda estavam vivos, ainda estava todo mundo junto. A gente vê que isso deixou sequelas não só físicas, mas também emocionais em todos, mas eles estarem juntos não era mais uma coisa viável e não tinha mais aquele sentimento do trio que estava ali. Os momentos como o Natal e tudo mais, quando eles se reuniam com a família, com a família Weasley, por exemplo, fora do contexto ali, saindo um pouco do contexto ali da guerra, eles sempre discutiam e a cabeça da Hermione sempre estava imaginando o pior cenário possível. Eles tinham sentimentos ruins quando estavam juntos um do outro. É aquele tipo de pessoa que... Sabe quando você está próximo de uma pessoa que você já espera que ela fale algo que vai te ofender? E mesmo que ela não diga, você já se sente ofendido? É basicamente essa relação, pisar em ovos, essas coisas. Então, eu entendo a questão de que uma guerra prolongada, né, acabaria com algumas situações, mas foi difícil para mim ler um livro onde só sentimentos ruins e coisas ruins estavam presentes. Não tinha um respiro. Eu até cheguei ali em 60% do livro e resolvi abandonar. O outro livro que eu também abandonei foi o livro de Azrael. Era um livro aí
uma romantasia mais dark. Eu cheguei a 63% e o casal ainda não tinha nem se envolvido, eles ainda estavam ali. Porque é um livro que vai de enemies to friends to lovers, né? Então, eles estavam ali ainda na parte do friends, começando a talvez perceber que se interessavam pelo outro, mas foi um livro para mim que também tinha muito mais páginas do que precisava. Ele começa com um ritmo muito bom, sendo que chega um momento ali onde fica numa coisa de viagem, em que eles têm um objetivo, mas eles vão fazendo tantas curvas, falando com tantas pessoas, passando em tantos lugares, sabe? Que teve uma hora que para mim pareceu só uma encheção de linguiça, uma perda de tempo. Então eu vi que aquilo ali estava me deixando mais lenta na leitura e também me atrapalhando de ler outras coisas que eu acho que eu aproveitaria mais. Então também resolvi abandonar. Agora sim, chegando nos livros em que eu dei mais ou menos ali as 3 estrelas, não foram livros ruins, mas também não tiveram a mesma qualidade, né, dos melhores livros do ano. Foi Imortalidade. Ele é a continuação de Anatomia e é um livro que eu achei ok, sabe? Eu gostei bastante do primeiro livro, inclusive eu tenho ele aqui na minha estante, mas o segundo livro eu achei meio desnecessário, sinceramente. Achei que ia ter um desenvolvimento melhor do casal, a autora resolveu colocar uma espécie de triângulo amoroso, mas obviamente que com toda a questão que acontece no primeiro livro, é uma coisa jogada fora, porque obviamente não vai pra frente. Então, eu achei um livro só ok, assim. Terminei a duologia, mas não me acrescentou em muita coisa. O próximo é Uma Dama Fora dos Padrões, da Julia Quinn. Esse que é um livro anterior aos 8 que a gente tem ali da família principal, dos Bridgerton. E a gente vê a irmã do pai da família, o relacionamento dela ali, né, o casamento dela, não tem a mesma qualidade dos Bridgertons. Eu também ali meio que achei muito qualquer coisa o romance, achei a protagonista chata e foi isso também, dei 3 estrelas, foi um livro bem qualquer coisa. O próximo é Como Sobreviver ao Apocalipse Zumbi com a Sua Mãe. É um livro nacional, é um livro muito divertido. Você vê ali várias piadinhas, várias coisas que remetem assim à sua família, a como as mães do Brasil inteiro vão agir. Imagina você jogar alguém bem parecido, por exemplo, com a Dona Hermínia no meio de um apocalipse zumbi, sabe? É um livro divertido, é um livro leve, apesar de ter ali zumbis. A gente tá da perspectiva de um menino de 16 anos, que é aquele típico adolescente, e aí, por força do destino, a menina que ele é apaixonado acaba indo parar na casa dele. E assim, é um livro bobinho, é um livro bom para passar o tempo. Eu li em um dia só, porque ele é bem curtinho. E, inclusive, vai sair a continuação dele, acho que esse mês ou no próximo já. O próximo livro é Reino das Bruxas, Poder Arcano. Esse aqui que é o terceiro livro dessa trilogia, que fecha nessa primeira trilogia dentro desse mundo. E, sinceramente, ele foi um livro que, para mim, abriu e fechou muitas questões. Resolveu algumas das questões do primeiro e do segundo livro, mas mudou completamente a rota. E, sinceramente, eu achei um livro que exagerou nas cenas hot, sabe? Os protagonistas, eles não tiveram uma grande ameaça no relacionamento, eles não tiveram uma grande evolução, assim. Pegou coisas do segundo livro, fingiu que ia ser uma coisa e, na verdade, era outra. Teve gente aqui ganhando poder e perdendo poder 20 páginas depois, sabe? Esse livro, para mim, foi um grandíssimo 3 estrelas, mas a trilogia como um todo foi 3 estrelas e meia ali. Então, eu acho que são livros bons, mas não sei, eu acho que poderia ser melhor. O próximo livro, então, é Herança Macabra. Esse foi um livro que eu li em conjunto numa leitura coletiva. E é um livro de suspense, thriller psicológico ali, que eu gostei do livro. Eu dei 3 estrelas e meia para ele.
sendo que eu achei, além de ter uma temática extremamente pesada, porque fala sobre uma serial killer que crianças e RNs e fazia abortos e coisas assim, eu achei demais, sabe? E eu realmente não gostei do final, eu não gostei de como as coisas foram resolvidas. Muitas coisas ali ficaram com uma resposta meio dúbia, uma resposta que não fazia muito sentido, algumas coisas foram desmentidas no próprio livro, mas não dava pra gente crer muito, porque nenhum dos personagens foi construído para ser um personagem que a gente acredite nele. Então, meio que ficaram coisas jogadas e eu não gostei do que aconteceu com o vilão da história no final. Eu achei uma solução meio Deus Ex Machina e não me agradou muito. O próximo é um conto, Ecos da Melancolia. Eu gostei bastante desse livro. São contos de três ou quatro pessoas, na verdade, que acabam se entrelaçando no final. E, assim, é um conto que tem um final meio aberto. Algumas coisas não são tão bem respondidas. Fala sobre fantasmas da culpa, fantasma mesmo, como a gente conhece, mas também como a culpa corrói, coisas assim. Eu achei um livro bom, dá uma visão de vida, assim, bem diferente. Então eu gostei muito. O próximo livro é Segredos Submersos, também é um thriller psicológico. Aqui nós temos fantasma mesmo. Esse é um livro nacional e ele conta a história de uma mulher que ela volta para casa onde 15 anos antes, no ano novo, aconteceu uma tragédia. Um dos amigos dela, a pessoa por quem ela era apaixonada, acabou morrendo afogada. Quando ela volta, ela meio que tá com a vida falida, volta para essa casa de verão da família, essa casa numa serra. Ela descobre que o fantasma desse menino ainda tá lá e que ele não morreu afogado, na verdade, ele foi assassinado, e ela precisa descobrir quem entre os familiares e os amigos mais íntimos que estavam naquela festa é o verdadeiro culpado por esse assassinato. E também tem um romance ali rolando com o vizinho dela, que é um cara ali mais durão. Tem também ali toda essa coisa de família italiana, que fala muito, que quer sempre estar junto. Então, é um livro muito bom de thriller nacional. Essa temática de famílias, assim, um fantasma. Então, é bem legal. Depois desse, nós temos Um Verão para Três. Ele também é um livro nacional. Eu li agora esse mês de abril para uma leitura coletiva. E Um Verão para Três é muito aquele livro Sessão da Tarde, em que duas meninas descobrem que elas estão namorando o mesmo homem e uma delas já está com uma viagem romântica para Bahia, para um hotel, um resort ali all inclusive com ele, e elas decidem que seria uma boa se as duas fossem para lá se vingar dele, humilhar ele do mesmo jeito que elas se sentiram humilhadas quando descobriram uma da outra. É um livro que, apesar de ter essa temática, né, da traição, ele fala muito mais sobre amizade, sobre conhecer a si mesma, sobre se fortalecer, principalmente depois de uma relação que você percebe que está numa relação tóxica, né? Quando aquele véu do amor sai dos seus olhos e você começa a perceber as atitudes ruins que o outro tinha com você, que aquilo ali poderia ser somente dependência emocional por todos os problemas que você tem em casa, que principalmente a vida depois de uma relação ela não acaba. Sabe? A relação não deu certo, mas você continua sendo uma pessoa individual, com outras prioridades, com outros gostos, outros desejos de vida. Então, eu achei um livro muito legal e é aquele livro também para você ler rapidinho, numa sentada só, bem fofo assim, bem sessão da tarde, como eu disse. O próximo livro é um de fantasia, que é Os Seis Grous. Esse livro, ele é uma fantasia asiática, ele tem muita influência de cultura chinesa, não só cultura, mas também as lendas, onde aqui nós temos uma menina que ela é a princesa ali daquele lugar, daquele reino, e ela tem outros 6 irmãos que eles são transformados em grous, que são esses pássaros brancos com um pescoço bem longo, que são bem famosos na cultura chinesa, e ela também é amaldiçoada, ela fica meio que irreconhecível e as pessoas meio que esquecem quem ela é. Então ela é mandada para esse lugar e passa por
muitas questões. Ela era uma princesa, mas ela começa a trabalhar na cozinha de um lugar onde a mulher é super agressiva com ela. Ela precisa aprender a se virar sem todas as regalias que ela tinha no castelo. Tem também ali o elemento mágico dela ter a ajuda de um dragão, mas isso também é uma coisa assim bem pequena nesse livro, nesse primeiro livro. Pelo jeito no segundo é um pouco mais, principalmente por causa do final. Ela era uma menina assim, quando ela era princesa, ela era uma menina bem fútil, bem depois que ela vai para essa outra realidade. Ela conhece o noivo que ela largou no altar também, no começo do livro, e muda a perspectiva dela, né, com relação a tudo isso. Então é um livro bom. É um livro mediano. O próximo da lista, então, é Flores da Morte. Esse aqui, que também é um livro de thriller psicológico. Ele conta de uma jornalista que ela tá sem emprego e tal. E no meio de todos esses problemas que ela tem, a mãe dela se suicida. E depois disso, ela vem para casa da mãe e descobre que essa mãe trocava cartas com um serial killer preso há mais de 20 anos e que a mãe que ela conhecia, a vida dela talvez não tenha sido bem o que ela achava. Ela volta, né, a partir das histórias e das coisas que ela descobre, ela volta nesse passado da mãe, nos anos 70 ali, onde a mãe era uma menina super jovem, hippie, que fugiu de casa, e como ela conheceu e como ela desenvolveu um relacionamento com esse cara, e como isso afeta ou afetou a vida dela inteira, sem ela saber. Ele tem algumas partes aqui que eu achei meio sem noção, de atitude da personagem, e a gente percebe o motivo, assim, desses problemas, tanto psicológico quanto também comportamental, o motivo deles. E é um livro super interessante, gostei bastante dele. O próximo livro, então, é Opá Foi Mal. Esse que é um livro de romance também nacional. E assim, é um livro muito fofo, que tem bem aquela vibe de dorama, assim, sendo que o que todas nós que acompanhamos dorama gostaríamos muito que acontecesse, que é de uma brasileira que mora lá na Coreia do Sul. Ela tem uma vida lá como professora de inglês, e ela conhece um vizinho dela que é um homem coreano maravilhoso e tudo mais, que ela tá super apaixonada por ele, querendo sair com ele, até que finalmente ela é chamada para sair, sendo que numa dessas idas dela às famosas lojas de conveniência que a gente tanto conhece, ela acaba esbarrando num cara que há um tempo atrás ela quebrou a câmera dele, a câmera de fotografia super profissional, e ela simplesmente saiu correndo porque ela sabia que ela não teria dinheiro para pagar uma câmera nova, e também porque ela achou que ela fosse ser deportada se ele denunciasse ela. E aí, sair da loja de conveniência, ela esbarra com ele de novo e descobre que ele também mora próximo da casa dela. E assim, é um romance bem água com açúcar, bem fofo, daqueles que só coisas boas acontecem no livro, sabe? É bem pra desestressar, assim, é um romancezinho bem fofo, gostei muito. O próximo da lista também é um romance da Paola Alexandra, que é Amor às Causas Perdidas. É um romance contemporâneo que fala ali sobre perda, luto, como é que os relacionamentos ficam depois disso, como é se reerguer depois de um relacionamento sério, se abrir novamente para outras pessoas e voltar a viver normal depois que toda a sua vida vira de cabeça para baixo. Para mim, particularmente, eu gosto muito da escrita da Paola Alexandra, então eu achei um livro excelente, e foi a primeira vez que eu ouvi um livro completo em áudio e eu adorei a experiência. Eu quero muito fazer isso de novo. Eu ainda não peguei nenhum outro audiobook, mas eu adorei. Eu pude fazer várias coisas dentro de casa e não atrapalhou em nada a experiência para mim. Eu achei excelente e achei o livro excelente também. O próximo livro, acho que é o único dark romance dessa lista, e foi o único que eu li esse ano, que foi Obsessão Sangria. Esse livro é, na verdade, um monster romance, porque o personagem principal, ele é um vampiro. Aqui nós temos uma personagem que, 5 anos depois de ter sobrevivido ao degolador de Greenville, que é o lugar onde ela morava,
assassino em série ali, ela volta para essa cidade como investigadora da polícia e descobre que os crimes também voltaram a acontecer, sendo que esses crimes eles são direcionados para ela, porque o degolador ele é obcecado por ela e ela por ele. O trabalho da vida dela, na verdade, é baseado nele e eles ficam nessa de gato e rato, inimigos com benefícios, então eles são inimigos que se aproveitam ali do desejo, mas sem admitir que gostam um do outro. E eu gosto muito da escrita dessa autora, ela também é uma autora nacional. Eu já tinha lido um outro livro dela, que é O Pacto de Dalila, e agora eu li esse e adorei também. Depois nós temos Floresta dos Suicidas, esse aqui que é um livro que mistura um pouco de realidade com ficção. Aqui nós temos a Aokigahara, que é uma floresta que fica aos pés do Monte Fuji, lá no Japão. E nessa história nós temos 2 professores americanos que trabalham e moram lá no Japão, e eles querem subir o Monte Fuji com amigos. Bom, então eles escolhem o dia que tá com o pior clima possível para isso, e para não dar a viagem perdida, eles aceitam passar uma noite na floresta e muitas coisas estranhas, porque obviamente por ser um lugar onde as pessoas vão para finalizar a própria vida, é cercado de lendas e histórias macabras. Então aqui a gente fica com essa sensação de que a qualquer momento uma entidade, um fantasma vai pular na frente deles, sendo que o perigo aqui é muito mais real. Então é um livro que me deixou apreensiva durante toda a leitura dele. Nós chegamos agora no top 10 das minhas leituras desse primeiro trimestre. Então, vou começar falando de A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes. Esse livro aqui, que é uma romantasia, que é um livro de quentinho no coração, é um livro com crianças. Eu falei dele também num outro vídeo que eu fiz pro meu Instagram, então se você quer saber um pouquinho mais sobre ele, vai lá ver esse vídeo. Me lembra muito aquele do TJ Clooney, que é do Mar Cerúleo. Eu esqueci o nome completo dele, mas é bem parecido. Nós temos uma bruxa que faz parte de um coven. Por regra, assim, ela não pode se envolver muito, viver muito tempo no mesmo lugar. Para não se sentir tão sozinha, ela criou uma comunidade numa rede social onde ela finge que é bruxa, sendo que ela é uma bruxa de verdade. E ela ensina algumas receitas de chás, algumas coisas. E um dia ela recebe uma mensagem nessa rede social falando que sabiam que ela era uma bruxa de verdade e que essas pessoas precisavam de ajuda. Esse livro aqui, gente, é sobre pertencimento, é sobre família. A família que não é de sangue, sabe? A família que você escolhe ter perto de você. E tem essas 3 meninas, que são 3 bruxinhas que vivem juntas. Elas não são necessariamente irmãs, mas têm amor e se tratam como se fosse. E assim, é linda essa história, é maravilhosa. Eu fiquei pensando nela com o coração quentinho durante muito tempo. Em 9º lugar, então, nós temos Era Uma Vez um Coração Partido. Esse aqui que também é uma romantasia. Eu li esse livro e eu já fiquei com aquela vontade louca de pegar o próximo. Eu li ele muito rápido. Eu adorei a escrita da Stephen Garber. Eu nunca li Caraval, mas eu sei que essa trilogia aqui, eu vou querer terminar ela, porque eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito da Evangeline e do Jack, e, sabe, eu me apaixonei. Então ele ficou na minha cabeça um tempo e não tinha como não estar no meu top 10 de leituras desse ano. Outro que também não poderia estar de fora dessa lista é o Brandon Sanderson. Esse ano eu li Warbreaker, nesse primeiro trimestre, que é uma história ali que está dentro dos relatos da Guerra das Tempestades. Eu acho que é um prequel, se passa antes do que acontece, mas é um livro que expande o universo, expande o mundo e não podia estar de fora. Eu gostei muito dessa história e tá aqui. Um outro que eu terminei de ler recentemente e também já tá nesse top 10 aqui é Os Fantasmas da Bahia Looking Glass. Esse livro aqui, que é um verdadeiro nó na cabeça, é um thriller psicológico também. Gente, assim, você começa esse livro achando que é uma coisa, e aí, mais ali do meio pro final, você é surpreendido com um plot twist, e depois você descobre que é uma outra coisa, e assim,
é maravilhoso. Eu não consegui adivinhar todos os plots desse livro e me pegou assim e explodiu minha cabeça. Então, tinha que estar aqui também. Também fez parte das minhas leituras de abril, que é O Abismo de Celina. Esse livro aqui, ele é uma romantasia, que quando você começa, você acha que vai ser exatamente como todas as outras fantasias. É um livro que você acha que não vai se resolver nele, por ele ter 250 páginas, porque nós, leitores, já estamos acostumados a história ter aquela pequena enrolação ali para poder dar estrutura, mas não senti que precisou nesse livro aqui. Ele começa e termina e você já tem todas as respostas, você tem ali também um plot que vira sua cabeça de um jeito que você tá gostando de um personagem e depois você tá detestando ele no final. Então, assim, por isso ele foi um dos meus favoritos do trimestre também. E assim, gente, só leiam, tá? Eu falo dele no primeiro vlog aqui do canal e é sensacional. Agora são os top 5 mesmo desse vídeo, que já deve estar gigante, mas vamos lá. Então, em quinto lugar, Magia das Marés. Esse aqui foi um livro que me surpreendeu demais. Ele é um Dark Academia que lida com a magia da lua. Então, a sua habilidade, ela vem a partir da lua que estava no dia que você nasceu. E é um livro excelente. Tem umas partes aqui que são um pouco mais complicadas. A personagem principal, para mim, ela é um pouquinho chata, mas a história dele é incrível. Tem um tipo de magia muito diferente e me prendeu do começo ao fim. Eu já tenho o segundo aqui para ler em algum momento desse ano. Em quarto lugar, A Melodia da Água, da Rebecca Ross. Ela é a mesma autora de Divinos Rivais. Eu ainda não li o segundo livro da duologia de, mas já passei esse aqui na frente e devo dizer que eu gostei muito mais da escrita dela nesse livro aqui do que em Divinos Rivais. Nós temos aqui uma magia de elementos, né? Bem ligado aos féricos. Aqui nós temos um bardo que ele precisa voltar para Cadence, que é a ilha de origem dele, né? E essa ilha, ela é meio que regida pelas leis dos féricos, sendo que aqui os féricos não são do jeito que a gente vê em outros livros aí de fantasia, não. Aqui os féricos, eles são seres da natureza que são agressivos e que te enganam ali, então você precisa ter muito cuidado com eles. E também é uma romantasia, é incrível e tá aqui. Em terceiro lugar, Caçador Sem Coração, não poderia ser diferente. Essa romantasia aqui, ela me pegou de um jeito que, sinceramente, eu nem entendi, pra falar a verdade, sabe? Mas é um livro que ficou na minha cabeça, ficou comigo, e eu acho certo ele estar aqui em terceiro lugar. Então aqui nós temos uma cidade onde teve uma caça às bruxas, que eram as rainhas desse lugar, e esse exército achava que elas eram muito ditadoras, assim, então resolveram matar elas e depois disso expurgar todo esse lugar de todas as bruxas. E a Rune, que é a personagem principal aqui, ela é uma bruxa escondida nessa sociedade. Ela se faz de menina burra, menina fútil, para passar ali despercebida, sendo que à noite ela trabalha com uma mariposa escarlate, que é uma vingadora que tenta salvar o máximo de bruxas possíveis que esses caçadores pegam. Até porque ela fez uma promessa para a avó dela, que foi uma das bruxas expurgadas desse governo. E ela precisa descobrir onde está uma bruxa específica, e para isso ela resolve seduzir o capitão dos caçadores desse reino. Então ela se bota em perigo muitas vezes para poder alcançar os objetivos dela, e sendo que eles se envolvem e, obviamente, nós vamos ter um romance aqui. E o final desse livro, gente, é avassalador, assim, é um final que deixa muita coisa em aberto. Nós temos a perda de um personagem aqui e você fica, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer depois. O segundo livro já tá aí em pré-venda, já tá para chegar, e porque eu precisava saber. Eu preciso terminar essa história. Em segundo lugar, Sonho e Pesadelo. Esse aqui, que é um livro que eu li ali em fevereiro, se eu não me engano, mas que assim, gente, que livro lindo. Aqui nós também temos um romance proibido, sendo que um romance entre duas entidades, que é a Sonho e o Pesadelo. O mundo deles é
um mundo onde eles não podem se tocar, eles não podem se ver, tem um muro que separa os dois lados. Todos os deuses e suas contrapartes, elas são divididas, e por ordem dos deuses maiores, eles não podem estar juntos, ficar juntos. Sendo que, por força do destino, esse muro começa a cair e eles se conhecem e surge uma atração e um amor, assim, não tem como eles controlarem. E assim, é um livro super bonito, com uma escrita muito poética, que fala coisas muito abstratas e sabe, de se desfazer em pó, andar pelas estrelas para poder chegar em outros lugares, no coração dos deuses e não sei o quê. E assim, é encantadora essa leitura. Não tem outra palavra além de encantador. É um livro sensacional e que eu recomendo fortemente que todo mundo leia, porque ele é maravilhoso e é um livro nacional e vale muito a pena, então deem uma chance para ele. E em primeiro lugar, é um livro que me surpreendeu de estar nessa posição, porque ele é um young adult, é um livro que eu li também em leitura coletiva, que é Sangue Dourado. Esse livro que é uma fantasia, que tem a inspiração ali na África Ocidental, então nós temos protagonismo negro, mas não só isso, nós temos uma personagem super forte, que começa super jovem nesse primeiro livro, sendo que ela passa por coisas, assim, torturas físicas que são até difíceis de ler em alguns momentos. Esse livro é um young adult, mas você tem que ir com bastante cuidado para ler ele, porque tem cenas gráficas. E assim, a personagem principal, ela faz parte de uma aldeia, e que nessa aldeia, né, nesse mundo, na verdade, vários lugares fazem isso. Ela passa por um ritual de pureza, onde ela leva um corte, e se o sangue dela sair vermelho, quer dizer que ela é uma mulher pura, e ela pode casar, ter filhos e fazer parte ali da sociedade de verdade. E eles pregam muito por essa questão religiosa, eles pregam muito a humildade, a mulher ser calada, ser recatada, sabe? Então, ela tem muito essa visão, sendo que ela sangra dourado e acontece um caos no dia do ritual de pureza dela, e ela é capturada e passa pelos momentos difíceis que eu já falei, e depois disso ela é recrutada para o exército de elite do próprio imperador, que ele luta contra essas bestas, que inclusive entraram no vilarejo dela naquele dia, e tem toda uma ameaça, porque essas meninas que têm um sangue dourado, elas têm habilidades especiais, força, velocidade, mas não só isso, elas são meio que imortais, cada uma tem um lugar muito específico que você precisa atingir para matar elas de verdade. Elas são as soldadas perfeitas, elas podem passar por um treinamento super rigoroso e ainda assim elas vão se recuperar super rápido. Sendo que essas meninas todas, assim, desse exército, elas passaram por muitas coisas por serem mulheres. E a gente vê muito isso dessa questão feminista, dessa questão de violências que acontecem, dessa questão religiosa, da fissura religiosa mesmo, sabe? Então, é um livro que não é só a pauta da fantasia e da jornada do herói. Não é só isso. É um livro que fala sobre muitas questões que se encaixam no nosso mundo real. O amor na amizade, o companheirismo, você confiar de olhos fechados na pessoa que está do seu lado. Então, assim, por essas coisas, por esse mundo maravilhoso construído por essa autora, esse livro ficou em primeiro lugar. É um livro que eu vou recomendar para todo mundo que quiser começar na fantasia ou que quiser um livro que não seja mais do mesmo, que a gente conhece tanto por aí. Principalmente as pessoas que já estão ali lendo muita fantasia, a gente lê muito mais do mesmo, né? E quando chega um livro assim super diferente, é sempre muito bom. Então, esses foram os 26 livros lidos nesse primeiro trimestre. Eu me surpreendi com a quantidade de livros que eu já consegui ler, mas acho que eu consegui organizar eles. Eu vou fazer essa lista a cada trimestre e no final do ano fazer a lista de melhores livros. Eu espero conseguir isso até lá. E é isso, então. Me conta aqui nos comentários quais foram os livros que vocês leram, quantos livros vocês já leram esse ano e quais desses vocês gostaram da recomendação. Eu vou adorar ler o comentário. Um beijo e até a próxima. Tchau!